Ultimamente temos visto muitos fake news, o chamado discurso do ódio. Aquele que busca desqualificar, humilhar, inferiorizar pessoas ou mesmo grupos sociais. De alguma maneira, esse discurso ele procura fomentar a discriminação em razão de etnia, opção sexual, condição econômica, política, de gênero, religiosa, e tudo isso de alguma maneira alimenta a exclusão social. Esses mesmos que defendem esse discurso do ódio, em regra, são aqueles que defendem fechamento de instituições, regimes autoritários, enfim. Será que isso pode ser justificado com base no direito à liberdade de expressão? Afinal, o direito de liberdade de expressão é constitucional, é um direito previsto, portanto, na nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso 4º. Bom, se esse direito à liberdade de expressão fosse absoluto, como é o que propagam aqueles que advogam o discurso do ódio, como ficariam outros direitos igualmente fundamentais? Afinal, existe a possibilidade da liberdade de expressão absoluta, enfim, ou a liberdade de expressão se chocar com outros direitos e garantias, como, por exemplo, de preservação da honra, da integridade física, da liberdade de locomoção, ou ainda, né, incitar manifestações e apologias à tortura, a crime, ao racismo, a estados autoritários. Portanto, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão deve ser garantida, a gente não pode deixar de lado os demais direitos fundamentais. Eles também devem ser preservados, porque assim você vai garantir a dignidade da pessoa humana e a igualdade enquanto fundamento de um Estado democrático de direito. E é bom recordar que esta mesma Constituição que assegura a liberdade de expressão, o que é muito salutar, também inscreve o princípio da dignidade humana, ou seja, é um princípio que tem previsão legal no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Portanto, eu considero uma contradição fazer apologia de ditaduras ou atos de exceção como a AI-5, né, que é o mais aviltante dos direitos e liberdades fundamentais, próprio de um regime autoritário que rouba os direitos básicos do ser humano, e usando como argumento a liberdade de expressão. É claro que isso só pode ter como base as ideias de recorte liberal, aquelas ideias do laissez-faire, deixar e fazer. Isso é, que não concordam com a intervenção estatal, que advogam uma liberdade de expressão absoluta e, portanto, admite um discurso do ódio como uma manifestação legítima, ainda que esse discurso, né, traga prejuízo aos ofendidos. Portanto, prevalecendo a liberdade de expressão sobre a dignidade dos ofendidos. Ou seja, verifica-se nesse caso uma clara oposição ao que se encontra previsto em nosso arcabouço constitucional, que ao mesmo tempo
reconhece a existência de assimetrias sociais e tem um compromisso com a justiça redistributiva e a dignidade humana. Portanto, a nossa Constituição, ela estabelece uma relativa tutela sobre a liberdade de expressão em relação a isso que estamos aqui referindo, ao discurso do ódio, por se tratar de manifestação que buscam humilhar, acalar grupos ou camadas sociais minoritárias que existem na nossa sociedade, né? E esses grupos minoritários, ao serem atacados, repudiados, né, de alguma forma, são impedidos do exercício, né, dos direitos fundamentais, do exercício da cidadania, ou seja, são impedidos de terem efetivados os seus direitos que se encontram inscritos no nosso princípio constitucional. Em resumo, a liberdade de expressão não significa liberdade para o discurso do ódio ou a impunidade, como consta na nossa Constituição de 1988.